União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde. Como já foi apresentada, meu nome é Dejanira, eu sou psicóloga e atualmente eu trabalho na maternidade Marli Sarney, mais especificamente na unidade neonatal daquela instituição. E hoje nós fomos convidadas para falar sobre a mulher. E como não poderia deixar de ser, a saúde mental da mulher frente ao parto e ao puerpério, por que não dizer frente à gestação também, que a gente vai ver no decorrer da apresentação, que a saúde mental da mulher perpassa por todo esse período. A gente está aqui hoje para falar desse assunto com vocês. E a gente não pode deixar de dizer que a saúde mental da mulher é importante para que ela consiga ter esse protagonismo. Porque a mulher que está emocionalmente fragilizada, psiquicamente abalada, ela não consegue protagonizar, né? Essa fase, esse tempo, esse momento de trazer um filho ao mundo. Então, nós vamos iniciar com uma pequena introdução sobre essas fases importantes da vida da mulher, que é a gestação e o puerpério, que são períodos na vida da mulher que envolvem inúmeras alterações, como físicas, hormonais, psíquicas e de inserção social, precisando, portanto, ser avaliada com especial atenção por nós, profissionais da área, pois eles podem refletir diretamente na saúde mental da mulher. Esse tema, transtornos do puerpério, ele não é novo. Ele data de séculos, não é de décadas, não é de dias, é de séculos. Porque na época de Hipócrates, ele já assinalava o período puerperal da mulher frente aos sofrimentos psíquicos. Ou seja, os transtornos psíquicos têm influência lá no puerpério. Já em 1845, Esquirol, em um livro dele sobre transtornos psiquiátricos, ele dedica um capítulo inteiro à psicose puerperal. Então, é um tema que não é de hoje, é de séculos, mas que ainda hoje, por conta da sua alta prevalência, ele está em voga. Então, vamos ver os transtornos mentais do puerpério. Os autores, eles dividem esses transtornos mentais do puerpério por suas características em 3 grupos, que são o baby blues, que alguns autores denominam de tristeza materna, puerperal blues, disforia do parto, blues do parto. A depressão pós-parto, que é um tema mais amplo e ainda cheio de questões em aberto. E, por fim, a psicose puerperal, que é o transtorno mais grave desse grupo. O baby blues é a forma mais branda, mais leve desses quadros. No entanto, ele tem uma prevalência significativa. Ele varia de 50% a 80%, há autores que falam até em 85% das puérperas. Isso depende muito dos critérios de diagnóstico que é utilizado. O baby blues tem início nos 3 primeiros dias após o parto e pode ter remissão no máximo em 15 dias. Eu, na minha experiência de mais de 10 anos ali naquela maternidade, eu consigo perceber nas pacientes que eu acompanho que em torno de 6 dias a 1 semana elas já estão mais fortalecidas emocionalmente, com seus recursos internos de enfrentamento mais organizados, mais fortalecidos.
No entanto, a literatura estende até 15 dias a remissão desses sintomas. E a sintomatologia do baby blues é o choro fácil, a labilidade afetiva, a irritabilidade, que faz com que essa mulher seja hostil com seus familiares e acompanhantes. Mas, diferente de outros transtornos que a gente vai ver mais na frente, dos outros transtornos, esse bebê ele não deve ser separado da mãe, porque ela se sente, sim, capaz, né, de maternar esse bebê. Só que, gente, é um turbilhão de hormônios, né? A gente sabe que os hormônios, durante a gestação, ele tem uma elevação muito significativa, né? E quando a mulher tem esse bebê, quando a mulher para esse bebê, esses hormônios, eles caem de forma abrupta. E isso tem uma consequência em todo o metabolismo dessa mulher. E como a gente não é separado mente e corpo, a gente é um ser completo, mente e corpo, o emocional e o psíquico dessa mulher também fica fragilizado, ok? Então, a gente não deve separar, e sim conseguir auxiliar essa mulher para que ela consiga maternar seu bebê. O tratamento do baby blues, ele não necessariamente, ele não é intervenção farmacológica, a mulher não precisa de remédio, e sim de um suporte emocional adequado. E a compreensão nos auxílios aos cuidados com o bebê. A gente viu que ela tem um humor lábil, né? Ela chora com facilidade, né? Por exemplo, o bebê está com uma dificuldade de amamentar, aquilo tudo para ela é novo. Nós da equipe, junto com os familiares, nós, enquanto essa mulher estiver internada, precisamos dar esse suporte adequado e orientar a família para que isso também aconteça ali e depois em casa, ok? E aí sim, ela sai desses sintomas, né, num curto bem menor do que os outros transtornos. A depressão pós-parto. Esse sim é um tema amplo, como eu falei antes, ainda cheio de questões em abertas, né? Tem sido alvo de inúmeros estudos, né, devido ao aumento da sua prevalência, à dificuldade diagnóstica, aos danos causados à mãe, bem como no seu impacto no desenvolvimento infantil. Então, a gente viu que já é um transtorno muito mais grave do que, né, o baby blues. E mais na frente a gente vai ver essas dificuldades que os profissionais têm para diagnosticar esses transtornos mentais, mais precisamente a depressão pós-parto. A depressão pós-parto se refere ao conjunto de sintomas que ele é diferenciado do baby blues por ter-se a maior gravidade e uma evolução mais longa. Segundo estudos internacionais da OMS, da Organização Mundial de Saúde, ele atinge de 10% a 20% das puérperas. Isso segundo também critérios para esse diagnóstico. Depende, por exemplo, das características da amostra, né, se é a temporalidade, enfim, depende muito. A gente vai ver isso aqui também. Como eu falei, não há consenso sobre o critério temporal do diagnóstico da depressão pós-parto, ou seja, esse momento ideal para realizar esse diagnóstico. Se é no pós-parto, se é durante a gestação, ou em até quanto tempo após o nascimento desse bebê, essa depressão pós-parto pode estar relacionada a ele, né? A gente, como profissionais, a gente tem vários estudos científicos que alargam esse tempo ou que diminuem. Nós vamos ver também isso mais na frente. De acordo com a OMS, a depressão pós-parto em países em desenvolvimento, como é o caso aqui do nosso Brasil, a prevalência é de 19,8%. No entanto, estudos bem recentes, como o de Moraes, eles apontam para um índice com variação de 12% a 37%. Então, a gente vê a discrepância, né? Por aí a gente começa a sentir a dificuldade, nós profissionais, para diagnosticar um quadro de depressão pós-parto.
ultimamente, o padrão ouro para diagnosticar a DPP é a escala de Edimburgo. É uma escala bem simples, né, que envolve 10 itens, que perpassa por ideação suicida, né, a motivação dessa mulher, enfim, é bem tranquilo. Não vai substituir, lógico, uma avaliação clínica, mas ele tem ajudado muito, né, na detecção mesmo de um pós-parto, né, o que a gente quer chegar é o profissional saber realmente detectar precocemente o pós-parto, ou os transtornos do pós-parto. A sintomatologia da depressão pós-parto é irritabilidade fácil, um choro frequente, não é como o baby blues, que é aquele choro fácil, às vezes ela tem aqui uma dificuldade, ela já chora, alguém fala alguma coisa, ela só chora e se irrita. Não, aqui o choro é frequente, um sentimento de desamparo dessa mulher é muito grande. E, diferente também do baby blues, ela não tem energia nem motivação para cuidar desse bebê, para ter prazer nas coisas que antigamente ela tinha, né? Ela tem dificuldade de concentração ou tomada de decisões, por isso os cuidados desse bebê deve ser delegado a outra pessoa, né? Porque ela vai negligenciar esse bebê por falta dessa motivação. A libido dessa mulher, ela fica num nível muito baixo, ela tem perturbações alimentares e do sono, sensação de incapacidade para lidar com novas situações. A chegada de um bebê sempre é uma novidade para uma mulher. Seja ela outros filhos ou não, é uma novidade. Cada filho ele é diferente, cada bebê ele ensina a gente a ser mãe, né? E essa mulher não tem essa capacidade, porque ela não tem capacidade para decidir, ela não tem motivação nas coisas, ela não vai saber como lidar com situações novas que apareçam, que é a chegada desse bebê. Pensamento de morte ou suicídio é muito grande aqui nesse quadro. E a gente vai ver que, diferente da psicose puerperal, ela tem consciência de que ela tem esse bebê, não passa pela cabeça dela a ideia de um infanticídio, não passa, não. Mas precisa de alguém para maternar esse bebê, porque ela vai negligenciar esse bebê. Ela tem excessiva ansiedade quanto à saúde desse bebê ou completo desinteresse em relação a este. Eu tive uma paciente recente que teve alta com o bebê dela da UTI, ele passou 1 mês e pouquinho e ela levou este bebê para casa. Por volta assim de 1 semana, mais ou menos, ela me aparece. Quando eu olhei essa moça, ela estava praticamente igual essa aí da figura. Desleixada, chorosa, o marido com o bebê no braço, um discurso negativo em relação a maternar esse bebê. Ela estava num quadro de depressão pós-parto, né? Aí ela me procurou, a gente tem na Marli, as psicólogas de ambulatório, mas como ela já tinha criado um vínculo comigo, já tinha estabelecido esse vínculo de confiança, eu atendi essa moça. E aí, depois do 3º, 4º encontro, ela me aparece, toda arrumadinha, maquiada, com o bebê no colo, um discurso mais positivo, né? A gente vai ver que um dos tratamentos é a psicoterapia, mais na frente, né? E, voltando aqui para os sintomas, o sentimento de baixa autoestima, porque ela não se sente capaz de nada, né? Muito menos de maternar um bebê que ela sabe que tem e que precisa dela, e o sentimento de fracasso no que se refere à maternidade. A etiologia. As causas da depressão pós-parto ainda não é completamente conhecida. Tá? Se fala em fatores multicausais, porque envolve desde
do biológico, passando pelo social e cultural, né? Então, não se sabe ainda, não tem uma causa definida, né? Mas a gente acredita que tem fatores de riscos, como idade materna. Tem pesquisas que mostram que a adolescente ela é muito mais propensa a uma depressão pós-parto do que a mulher adulta. Assim como o nível de escolaridade baixa, a existência de antecedentes pessoais, ou seja, se essa mulher tem um transtorno, né, adjacente a essa gestação ou na gestação, ela é mais propensa à depressão pós-parto. A paridade. Mulheres com número de filhos maiores, ela tem menos chance, né, de desenvolver a depressão pós-parto. Dificuldade para aceitar a gravidez, né? Geralmente adolescente, mulheres que estão num relacionamento difícil. E o baixo nível socioeconômico também interfere aí. Eu costumo dizer que aquela máxima, o menos é mais, se encaixa perfeitamente aí. Menos idade, mais probabilidade, menos escolaridade, né, menos condição socioeconômica, enfim. Tudo isso tem mais probabilidade da mulher vir a desenvolver a depressão pós-parto. E aí, como eu falei no início, a dificuldade de nós, os profissionais da área, de identificar precocemente uma depressão pós-parto, perpassa pela discordância dos manuais oficiais que nós vamos nos embasar, né? O DSM-5, ele foi revisado bem recente, ele é agora de 2013. Ele traz nessa última versão a concepção da depressão pós-parto em um especificador, que é o momento de realizar o diagnóstico, que deve ser da gestação até a 4ª semana após o parto. E por isso ele usa o termo periparto. Agora a gente vai ver que o nosso CID-10, que já está um pouquinho arcaico, né, desde 1993, ele apresenta a depressão pós-parto como um diagnóstico separado, não atendendo aí critérios associados a outras categorias, né? Ele é separado, o diagnóstico é feito em até 6 semanas após o parto. Ele alarga mais 2 semanas do que o DSM-5. E o termo que ele usa é pós-parto. Por quê? Porque ele, sendo um diagnóstico separado, ele se diferencia da depressão maior, da depressão em geral, por ater-se ao momento do pós-parto. Se ele não tiver incluído nessa categoria, nesse tempo, nesse critério de temporalidade, ele não é depressão pós-parto, ele tem que estar incluído nesse critério segundo o CID-10. Mas a depressão pós-parto, ela não tem impacto só na mãe, ela vai ter impacto também no desenvolvimento infantil, né? Que segundo estudos, o comportamento de mães deprimidas influenciam o desenvolvimento de psicopatologia em seus filhos, ocorrendo desordens tais como comportamentais, afetivas, cognitivas e sociais, autoimagem negativa, distúrbio do apego e maior incidência de diagnósticos psiquiátricos e de afeto negativo. Mães com diagnóstico da DPP vão gerar filhos com uma probabilidade muito grande de ter transtornos psiquiátricos. Ou seja, o impacto da depressão pós-parto, ela influencia diretamente no desenvolvimento global da criança. Por isso, a gente tem que ter um olhar mais adequado a essas gestantes. Por fim, o tratamento. O tratamento da depressão pós-parto é farmacológico. Ali teve um errinho de digitação, não é o uso de depressivos, gente, não. É o uso de antidepressivos. Tem sido a primeira linha no tratamento da DPP. Porém, a psicoterapia
também tem mostrado resultados significativos na redução das sintomatologias. E duas abordagens dentro dessas psicoterapias têm se destacado, que é a psicoterapia interpessoal e a psicoterapia cognitivo-comportamental. A psicoterapia interpessoal, ela tem seu foco na depressão e nas relações interpessoais dessa mulher, o modo como ela, né, se relaciona, como ela vê o mundo. E a psicoterapia cognitivo-comportamental, ela tem seu foco nos pensamentos automáticos, os pensamentos que levam essa mulher a ter esse comportamento de estresse, ou seja, os comportamentos disfuncionais, tá? Através da cognitivo-comportamental, se tem vários instrumentos, né? Várias técnicas, como reestruturação cognitiva, uma psicorreeducação, que vai levar essa mulher a sair ajudar essa mulher, né, a sair desse quadro de depressão do pós-parto. E a gente tem estudos científicos mostrando que quando essa depressão é leve, o tratamento farmacológico é dispensado, só a terapia dá conta. E aí eu falo para vocês que aquele exemplo que eu trouxe daquela paciente que eu tive recente é uma prova disso, né? Lógico, a gente não leva clínica para dentro do hospital. Não, a gente que é psicólogo, a gente sabe que não cabe no contexto. Porém, a minha abordagem é a cognitiva comportamental e dentro dessa abordagem a gente tem a terapia breve focal. E aí sim, dá para a gente trabalhar no hospital, né? Dá para levar para o hospital esse tipo de abordagem, de psicoterapia. E aí, por fim, chegamos à psicose puerperal, que é um quadro delirante grave, que costuma ter início mais abrupto. Sua prevalência é de 2 a 4 casos em cada 1000 partos, e ele aparece de forma aguda entre o terceiro dia, pode ser do terceiro dia ao terceiro mês após o parto. Né? A sintomatologia são delírios, alucinações, estado confusional, suicídio e infanticídio. O tratamento é farmacológico e, na sua grande maioria, necessita de internação hospitalar, por conta desse risco de infanticídio. Essa mulher, diferente do estresse pós-parto, ela não imagina que ela tem um filho. Ela não traz para ela essa criança como dela, né? E através dos seus delírios, das suas alucinações, esse vazio do bebê vai ser preenchido com as fantasias psíquicas da mãe, né? Geralmente, as alucinações na psicose puerperal são voz de comando. E essa mulher obedece à voz de comando, que geralmente pede que essa mãe mate esse filho, porque ela vê esse bebê de uma forma defeituosa. Ela não se coloca como mãe desse bebê, ela acha que ela não teve esse bebê, que ela não é capaz de gerar um filho e que esse bebê precisa realmente morrer. Então, é imprescindível, diferente lá do baby blues, que essa criança seja retirada da mãe, que alguém consiga cuidar dessa criança, materne essa criança, até essa mãe sair, né, desse quadro e voltar para a realidade e conseguir realmente maternar seu filho. É um dos quadros mais graves, mas, como a gente viu, é o de incidência bem menor também. A gente tem outros transtornos que se associam principalmente à depressão pós-parto, mas o transtorno obsessivo-compulsivo ele é muito comum depois que a mulher sai de um quadro de psicose puerperal. Já o transtorno do pânico, estresse pós-traumático, a mulher pode vir a desenvolver numa depressão pós-parto, principalmente se ela tem antecedentes, por exemplo, para um transtorno do pânico.
seu bebê nasceu, por exemplo, com alguma anomalia, né? Ela tem esse bebê e ela tem medo, tem esse pânico desse bebê desenvolver alguma doença, enfim. O estresse pós-traumático, de repente essa mulher teve uma perda anterior, né? Ou um parto difícil, como a gente viu as colegas falarem aqui, né? Antes do parto humanizado, o parto era complicado, né? E se essa mulher não conseguiu ser protagonista nesse parto e teve um parto traumático, né? Durante a gestação, por exemplo, ela pode desenvolver a DPP e um estresse pós-traumático. E ansiedade e depressão, que é onde tudo começa, né? A mulher começa nesse quadro ansioso, vai deprimindo, enfim. E aí eu trouxe os 3 tópicos aqui só para a gente refletir, né? Porque observe que a depressão pós-parto, ele ocorre em períodos mais longos do que o estabelecido no CID-10 e no DSM-5. E que ele tem efeitos de impacto para a relação da mãe com o bebê e para o desenvolvimento infantil, né? E por isso a gente precisa estar tentando diagnosticar mais precocemente a depressão na mulher, né? Já na gestação. Isso vem reforçar a necessidade de identificação precoce, que eu acabei de dizer, como um fator de prevenção. E os profissionais, eles necessitam de maior habilidade, recursos e instrumentos, né? Então, a gente percebe também a necessidade de padronizar nossos instrumentos, por exemplo, padronizar o diagnóstico quanto aos manuais oficiais em vigor na área, pois os mesmos não conflitam com as evidências, com as evidências dos estudos científicos realizados, ou seja, essa é uma das dificuldades que levam os profissionais a não identificar precocemente uma depressão pós-parto, mas também tem outros fatores, dentre eles a não verbalização da mulher dos seus sintomas. Por quê? Porque socialmente se convencionou que a gestação é um período em que a mulher tem um equilíbrio emocional e o parto é um momento de júbilo para essa mulher. Então, muitas vezes, com medo, com vergonha de ser criticada socialmente, ela não coloca isso para o seu obstetra, ela não coloca isso para a enfermeira que acompanha lá na atenção básica, né? Para que ela seja encaminhada para um profissional para tratar desses sintomas que ela verbaliza. Então, o que eu penso que a gente precisa realmente adquirir uma cultura que venha a cuidar da saúde mental. A gente tem a cultura de, por exemplo, as mulheres, de todo ano fazer uma mamografia, pelo menos de 6 em 6 meses, ou de ano a ano, ir ao nosso ginecologista. Por que não também procurar um profissional de saúde? Por exemplo, quando o casal decide que quer ter um filho, a mulher vai, procura seu ginecologista, seu obstetra, faz exames, vê que está tudo bem, se está tudo bem com ela. Por que não também procurar um profissional da saúde mental para avaliar essas expectativas em relação a esse filho, para avaliar suas emoções, né? Suas expectativas positivas ou negativas, para falar um pouco dos seus medos, das suas angústias, que a gente sabe que existe nesse momento, né? De decidir ter um filho ou no momento realmente da gestação. Então, a gente precisa criar essa cultura de cuidar da saúde mental como um todo. Até os homens, gente, a gente tem aqui que parabenizar, está começando, é um trabalho de formiguinha, mas eles estão começando a aderir, né, ao toque retal, ao exame de próstata, como prevenção. Isso é louvável. Então, por que não começar também a criar uma cultura que favoreça prevenir doenças mentais, que venha realmente fazer com que todos tenhamos uma saúde mental adequada.
Porque a gente sabe que existem doenças que o emocional, a saúde mental, ela não determina, mas ela influencia, né? Ou um câncer, ou uma gastrite, enfim. Várias doenças estão relacionadas ao estado psíquico da pessoa. Então, a gente precisa ter mais cuidado com a nossa saúde mental. Fica a dica, tá? Aqui eu trouxe algumas referências, né? Quem tiver interesse no assunto pode ler, elas são ótimas. E eu deixo o meu muito obrigado pela atenção de todos.